Sabe aquelas histórias que parecem boas demais para ser verdade? Pois é, um grupo de amigos no Brasil, quase que por acidente, acabou criando um dos álbuns mais influentes da história da música. Vamos mergulhar juntos em como a amizade, uma dose de caos e muita sorte se misturaram para dar origem a uma obra-prima. E essa frase, ela diz tudo. Foi assim que o escritor Márcio Borges descreveu o próprio irmão mais novo, o Lô Borges, um adolescente genial que estava bem no centro de toda essa explosão criativa. Bom, para entender essa história, a gente precisa começar não num estúdio chique de gravação, mas nas ruas, nas casas de Belo Horizonte. Era lá que a música, a amizade e, por que não, um caos delicioso se encontravam. O cenário era esse, festivais de música locais. A energia era contagiante, o talento era puro, bruto. E era ali que esses jovens músicos estavam, sabe, se testando, competindo entre amigos e descobrindo outros talentos incríveis, como o Túlio Mourão e o Marco Antônio Araújo. E a confusão, claro, já começava aí. Imagina só a cena. Num festival, a apresentadora vai anunciar a música e fala por engano que os compositores Lô e Beto Guedes eram duas mulheres, Lu e Beth. O auditório inteiro veio abaixo de tanto rir. E essa espontaneidade toda não ficava só nas piadas. Muitas das músicas mais famosas daquela época não foram meticulosamente planejadas, não. Elas simplesmente nasceram assim, de repente, em rasgos de inspiração. Isso aqui é o exemplo perfeito da magia do grupo. Uma canção que se tornou lendária para Lennon e McCartney foi escrita em menos de 30 minutos. E o grande motivador? O medo de perder o jantar. Uma macarronada. É mole. E esses versos poéticos, eles abrem outra música maravilhosa, Um Girassol da Cor de Seus Cabelos. Isso mostra bem como a vida real, o dia a dia, o romance, estava tudo costurado na música deles. A inspiração para essa letra linda veio de algo tão simples, uma viagem de ônibus com a cabeça no colo da pessoa amada. E essa criatividade não parava na música, não. Ela transbordava para o jeito como eles viviam, encontrando alegria e até o absurdo nos momentos de folga entre uma composição e outra. Por exemplo, um belo dia a turma toda pegou o carro e subiu até um lugar no alto de um morro que eles chamavam de Paraíso. A ideia? Jogar uma pelada, um futebolzinho. Só tinha um pequeno problema: esqueceram a bola. E o que eles fizeram? Jogaram a si mesmo, com uma bola invisível. Foi uma partida épica, com dribles fantásticos, gols fantasma, até que o Milton Nascimento, o Bituca, que se autoproclamou juiz, encerrou o jogo por causa de um gol invisível super polêmico. Essa história resume o espírito deles, criar algo do nada e se divertir muito com isso. Mas nem tudo era só brincadeira. Eles também se aventuraram no teatro, montando uma peça séria e emocionante com um amigo, o Eduardo Conde. Para criar um efeito dramático num momento bem tocante, eles projetaram os líquidos oleosos, coloridos e lindos numa tela atrás do ator. O ator estava lá, dando uma performance incrível, a plateia em silêncio, emocionada, e de repente o silêncio foi quebrado por gargalhadas. É que a marca da travessa de vidro que eles estavam usando para projetar os líquidos estava ali, estampada na tela. Pyrex. Uma invasão cômica do cotidiano bem no meio da alta arte. E então, todas essas músicas, essas amizades, essas experiências de vida, tudo isso começou a caminhar para um único e grandioso projeto. A questão era essa. Eles tinham um caminhão de material bom, um som que era só deles e uma visão que todo mundo compartilhava. Como colocar tudo isso junto? A ideia, então, não era fazer uma simples coletânea de músicas, a coisa era maior. A visão era criar uma declaração artística completa, unindo o talento de todo mundo. E aí eles chegaram para a gravadora, a Odeon, com uma proposta inédita no Brasil. Vamos fazer um álbum duplo. A reação da gravadora achou uma loucura. Rejeitaram na hora, dizendo que era suicídio comercial, que álbum duplo não vendia. Mas o grupo não desistiu. Eles bateram o pé, confiantes na sua visão. Com uma ajudinha de um executivo que acreditou neles, a gravadora finalmente topou correr o risco. E foi assim que, numa casinha humilde nos fundos de um quintal que antes era uma sala de aula, um grupo de amigos começou a gravar o álbum que levaria o nome do laço que os unia, Clube da Esquina. E fica a pergunta, né? Será que um lugar, um momento específico e um grupo de amigos podem de fato mudar o som de uma geração inteira? A história do Clube da Esquina parece dizer que sim, que às vezes a maior arte não é aquela planejada numa sala de reunião, mas aquela que nasce de uma vida vivida em conjunto.